No próximo capítulo da novela, Força de Mulher, Sarp, tomado pela angústia, implora Munir que o ajude a proteger Bahar e seus filhos, encontrando um lugar seguro para eles fora da cidade. A conversa ocorre de forma tensa, marcada pela urgência de Sarp e a hesitação de Munir. Logo ao chegar, Munir é recebido por Sarp e Piril. Em seguida, Sarp o chama para uma conversa em particular, demonstrando a gravidade da situação. Já do lado de fora, Sarp questiona se Munir conseguiu localizar algum local seguro. A resposta de Munir revela as dificuldades de encontrar algo adequado em tão pouco tempo. A insistência de Sarp é palpável. Ele súplica por agilidade e especifica que o lugar deve ser o mais longe possível de Istambul, longe do alcance de qualquer perigo. Munir, no entanto, expressa preocupação com as consequências de agir às escondidas de Sua e Piril, deixando claro que sua posição se tornaria ainda mais delicada. Sarp tenta tranquilizá-lo, sugerindo que dinheiro não seria problema. No entanto, Munir rebate, explicando que a questão não é financeira, mas sim de confiança e lealdade, o que torna a situação ainda mais complicada. Apesar disso, Munir admite se sentir culpado pelos eventos que culminaram no caos atual. Ele reconhece que, ao acreditar em Sirin e não verificar os fatos antes de agir, contribuiu para a série de desastres que se seguiu. Mesmo carregando o peso da culpa, Munir não se compromete imediatamente. Ele reflete sobre o impacto de suas decisões e como a má sorte parece ter guiado todos os acontecimentos. Em um momento de vulnerabilidade, Sarp destaca a bondade de Munir em ocasiões passadas, relembrando as vezes em que teve sua vida salva por ele. Comovido, Sarp pede mais uma vez que Munir ajude Bahar e as crianças, insistindo que são apenas uma mãe e 2 filhos inocentes que precisam de proteção. O apelo emocional de Sarp finalmente parece tocar Munir, que pede um pouco mais de tempo. Ele promete encontrar um lugar seguro para a família, sinalizando sua disposição em ajudá-los apesar dos riscos. A conversa termina com uma esperança tênue, mas real, de que Bahar e seus filhos poderão estar a salvo. Ainda abalada, Bahar confronta Tice, Enver, Seida e Elis, exigindo explicações sobre o segredo de que Sarp está vivo. Revoltada, ela expressa sua indignação por terem escondido algo tão impactante, apontando o sofrimento causado a Nizam e Doruk. Ela inicia sua cobrança de forma direta e emocional, perguntando como puderam ocultar algo tão importante. A Tice tenta justificar, mencionando que a decisão foi influenciada por Jale, que alegou ser necessário evitar choques para preservar a saúde de Bahar. Porém, essa explicação não ameniza a revolta de Bahar, que rebate duramente, questionando se alguém considerou o impacto dessa escolha nos sentimentos de seus filhos. Bahar destaca o trauma vivenciado por Nizam e Doruk ao verem o pai, que acreditavam estar morto, surgir inesperadamente. Ela relembra os momentos em que os filhos perguntaram insistentemente sobre Sarp e como ela, desinformada, não sabia o que responder. Cheia de dor e mágoa, Bahar critica o egoísmo dos envolvidos, enfatizando que ninguém se preocupou com os efeitos dessa revelação abrupta sobre as crianças. Sua raiva transborda ao ouvir justificativas sobre priorizar sua saúde. Com voz firme, ela declara que sua única motivação para continuar vivendo após a suposta morte de Sarp foram seus filhos. Tudo o que fez desde então foi com o propósito de protegê-los e garantir um futuro melhor para eles. Contudo, ao refletir sobre os recentes acontecimentos, ela admite sentir que falhou em sua missão. As palavras de Bahar ecoam como um desabafo profundo. Ela menciona o quanto Nizam e Doruk sofreram e como, agora, ela se vê incapaz de confortá-los. Sente-se perdida, sem respostas para as perguntas que os filhos fazem, e teme que eles não consigam mais confiar em ninguém. Para Bahar, a culpa recai sobre aqueles que esconderam a verdade, deixando-a desamparada diante do sofrimento das crianças. Ao final, tomada pela revolta, Bahar declara que não deseja mais manter contato com a Tice, Enver, Seida e Elis. Para ela, a confiança foi quebrada de forma irreparável, e a dor de ver seus filhos feridos tornou impossível qualquer tentativa de reconciliação. A Tice, irritada, interrompe a discussão com um firme chega, calem a boca. Em seguida, informa que ela saiu enquanto discutiam. Enver questiona se deve falar com ela, mas a Tice o impede, dizendo que não é o momento. Ela orienta deixá-la sozinha, pois está com os filhos e acabará se acalmando. A Tice ainda comenta que talvez ela reflita sobre o que fizeram por ela. Seida concorda, esperançosa, mas Elis discorda,
dizendo que todos viram o rosto dela e que foi como se estivesse excluído de sua vida. Enver rebate, incrédulo, dizendo que isso não faz sentido. Mais tarde, Seida avisa que precisa trocar de roupa para sair, e Elis pergunta para onde. Seida explica que tem uma entrevista. Piril questiona Sarp sobre o que ele pretende fazer em relação a Bahar e as crianças. Ele, inicialmente evasivo, reconhece a preocupação de Piril e revela ter visitado Bahar no dia anterior, explicando que foi para protegê-la e aos filhos dos perigos que ele mesmo atraiu para eles. Enquanto Piril insiste em obter respostas claras, Sarp expressa o peso de suas responsabilidades e dilemas morais, afirmando que não pode abandonar Bahar e as crianças à própria sorte, mesmo com as complicações em sua vida atual. Piril, ressentida, pergunta se Sarp deseja voltar para Bahar, exigindo honestidade. Ele admite que, no fundo, gostaria de retomar a relação com Bahar, mas confessa não ter coragem de enfrentar a situação. Sarp então revela o motivo de seu bloqueio. Sirin. Ele conta que Sirin o chantageou ao tirar fotos comprometedoras como se os dois estivessem em uma relação íntima. Essas imagens, guardadas por Sirin, são uma ameaça direta à possibilidade de Sarp reconquistar Bahar, já que ele teme que ela nunca acreditaria em sua versão dos fatos. Piril, abalada com a revelação, questiona por que Sarp foi até Bahar mesmo assim. Ele responde que foi para protegê-la e que continuará fazendo o que for necessário para garantir a segurança dela e das crianças, mesmo que isso lhe custe caro. Piril, em um momento de reflexão, sugere que, caso essas fotos não existissem, Sarp poderia agir de maneira diferente. Ele admite que, se as imagens fossem eliminadas, ele voltaria para Bahar sem hesitar. Seida chama Arif com urgência, e ele pergunta o que aconteceu. Ela explica que Bahar está muito mal, furiosa com todos por terem escondido algo dela e recusando contato, inclusive com Arif. Ele reage indiferente, dizendo que não se importa, o que surpreende Seida. Frustrada, ela comenta que todos parecem estar perdendo o juízo. Jali decide dar uma chance a Seida para trabalhar como babá de Bora, mas deixa claro que haverá regras e condições. Quando Seida chega para a conversa, demonstra preocupação com o atraso causado pelo trajeto de ônibus. Jali, no entanto, é compreensiva e enfatiza que, embora não fosse um problema naquele momento, a pontualidade será crucial caso trabalhem juntas. A conversa logo aborda a relação de Seida com Bahar, que está irritada por não ter sido informada de um fato que seus filhos já sabiam. Seida tenta minimizar a situação, acreditando que a raiva de Bahar passará com o tempo, mas reconhece que a situação está delicada. Voltando ao assunto principal, Jali anuncia que oferecerá a Seida um período de teste de 2 semanas, com remuneração garantida. Durante esse período, Seida terá tarefas bem definidas: chegar ao meio-dia, organizar a casa, preparar o jantar, buscar Bora na escola, cuidar dele e entretê-lo até Jali retornar. Jali destaca que Bora é uma criança calma, o que deve facilitar o trabalho de Seida. No entanto, Jali faz algumas exigências claras. Primeiro, pede que Seida cuide de sua aparência, ajustando seu visual e vestuário. Depois, exige que evite gírias no vocabulário, para que Bora não as aprenda. Além disso, pede que mantenha uma relação discreta com os comerciantes locais, já que ela mesma não gosta de socializar nesse contexto. Seida aceita as condições com bom humor, garantindo que está de acordo com as expectativas. Jali reforça que, se o período de teste for satisfatório para ambas, o trabalho continuará. Caso contrário, cada uma seguirá seu caminho. Como parte das condições, Jali também exige um exame de sangue de Seida para assegurar que está em boa saúde e apta a cuidar de Bora. Seida, embora surpresa, aceita a exigência sem resistência, mostrando confiança em sua saúde. Durante a conversa, aproveita para brincar que Jali deveria fazer um check-up também, sugerindo que ela parecia pálida. O tom da interação é equilibrado, mesclando a firmeza de Jali em estabelecer suas condições e a atitude descontraída de Seida, que demonstra estar disposta a se adaptar às exigências. Ao final, Seida encara o exame médico como uma oportunidade inesperada de cuidar de sua própria saúde sem custos adicionais. Arif confronta Yusuf sobre o dinheiro do aluguel pago por Enver. Ao ver o pai se preparando para sair, ele o questiona sobre o destino. Yusuf responde que irá encontrar amigos, mas Arif o interrompe, exigindo dinheiro do aluguel antes que ele vá. Confuso, Yusuf tenta se esquivar, fingindo não saber do que o filho está falando, mas Arif insiste,
lembrando que Enver pagou pelos 2 apartamentos. Sem saída, Yusuf afirma que depositou o valor no banco, mas Arif não se convence e pede que ele retire o dinheiro e o traga, justificando necessidade urgente, já que haverá um envio no dia seguinte. Yusuf tenta mudar de assunto, acusando Arif de estar nervoso e insinuando que ele está descontando uma decepção amorosa no pai. Impassível, Arif deixa claro que, caso o dinheiro não esteja com ele até a noite, considerará vender o prédio, cansado de lidar com as desculpas e jogos do pai. Yusuf reafirma que não há truques, prometendo que trará o valor mais tarde. No entanto, ao sair apressado, Yusuf dá a desculpa de que esqueceu algo e volta para buscar, deixando no ar a dúvida sobre sua real intenção e se ele cumprirá o combinado. Arif faz perguntas a Sevat durante uma conversa descontraída. Após convidá-lo para tomar um chá, Arif pergunta se ele está satisfeito com a casa e por quanto tempo planeja ficar. Sevat responde de forma breve, sem dar muitos detalhes. Arif comenta que poderiam ter encontrado um lugar melhor, mas que o amigo de Sevat pareceu apressado. Curioso, Arif tenta saber mais sobre esse amigo, incluindo o nome e sua área de trabalho. Sevat menciona que ele trabalha no setor têxtil, mas evita prolongar o assunto. Arif se apresenta e descobre que o nome do homem é Nejla. Durante a interação, ele observa Nejla olhando pela janela constantemente e o questiona sobre o motivo, brincando se a vista é tão boa assim. Nejla responde de forma descontraída, perguntando se isso é proibido. Arif, então, comenta que aquele é um bairro onde todos costumam observar os recém-chegados, ao que Nejla responde com humor, afirmando que todo bairro precisa de pessoas assim. A conversa, embora leve, reflete a desconfiança natural de Arif em relação aos novos moradores da vizinhança. Yusuf vai até uma joalheria levando um anel de Arif, sem que o filho saiba. Chegando lá, é recebido pelo joalheiro, que brinca perguntando se ele veio comprar um colar para a namorada. Yusuf descarta a ideia, revelando que, na verdade, está ali para vender o anel. Ele entrega a peça ao joalheiro, pedindo uma avaliação de seu valor. Questionado se o anel é dele, Yusuf mente, dizendo que pertenceu à sua esposa. Após analisar o objeto, o joalheiro avalia que o anel não vale muito. Insatisfeito com a resposta, Yusuf provoca, sugerindo que, se o joalheiro não quer comprar, ele encontrará outra pessoa interessada. Yusuf aceita vender o anel. Enver e Atice chegam em casa e encontram Sirin. Ao ouvir os pais entrando, Sirin o saúda e pergunta como está sua irmã. A reação de Atice é carregada de sarcasmo, destacando a hipocrisia de Sirin, que finge preocupação enquanto ignora os danos que causou à família. Sirin insiste em saber notícias, mas Atice rebate de forma direta, mostrando sua exasperação com a atitude da filha. A conversa rapidamente se transforma em uma discussão quando Sirin menciona que Sarp visitou Bahar. Surpresos, Enver e Atice exigem explicações. Sirin, evasiva, mantém um tom provocador, intensificando a tensão no ambiente. Em seguida, ela tenta mudar o foco perguntando se os pais estão com fome, oferecendo-se para preparar algo. Logo, outra confusão surge. Enver percebe a bagunça na cozinha, incluindo pratos sujos deixados por Sirin. Ele questiona suas intenções, irritado com a desordem. Sirin responde com ironia, afirmando que os pratos estão na lava-louça, como se isso justificasse sua atitude. Enver, cansado, começa a esvaziar a lava-louça, o que leva Atice a intervir, pedindo que ele pare. A troca de acusações se intensifica, com Enver lamentando a situação e Sirin, em tom desdenhoso, acusando os pais de exagerarem. Apesar das tentativas de Atice de acalmar os ânimos, a discussão termina com Sirin desdenhando novamente, dizendo que tudo não passou de uma brincadeira. Sevat e Azim estão em uma conversa tensa. Azim pergunta como as coisas estão em Tarlabazi, e Sevat responde que tudo está calmo, sem novidades. Contudo, Azim, atento aos mínimos detalhes, observa que Sevat não parece relaxado e alerta-o sobre o risco de um possível imprevisto. Ele destaca a importância de estar vigilante, pois, caso o homem apareça sem que eles percebam, as consequências serão graves. Sevat reconhece a advertência e promete ficar mais atento. Azim, então, pergunta se há algo mais que ele precise saber. Sevat hesita, mas menciona o dono da cafeteria, uma figura que desperta sua preocupação. Azim, com interesse,
questiona sobre o que o homem está fazendo. Sevat revela que o dono da cafeteria tem se mostrado observador, fazendo questões constantes sobre o que eles estão fazendo e por quanto tempo ficarão na área. Ele acredita que o homem tenha notado que estão em uma operação de vigilância. Azim, ao perceber a gravidade da situação, instrui Sevat a observar o dono da cafeteria de perto. Ele quer ser informado assim que houver certeza de que o homem descobriu algo. Azim é claro em suas instruções. Se o dono da cafeteria realmente perceber que algo está acontecendo, eles devem eliminá-lo sem hesitação, pois não há outra escolha. Arif pergunta a Yusuf se ele pegou o dinheiro no banco, e Yusuf confirma, mostrando que está com ele em mãos. Arif, desconfiado, questiona novamente, e Yusuf, visivelmente incomodado, responde que foi ao banco e retirou o valor, deixando claro que ele nunca acredita nele. Arif admite que não acreditou, pois tinha certeza de que Yusuf havia apostado dinheiro. Yusuf, já cansado da desconfiança, agradece e afirma que fez tudo conforme combinado. Arif se apressa para sair, deixando Yusuf perguntando onde ele vai, mas sem respostas. Arif tenta conversar com Bahar, pedindo para falarem um pouco, mas ela recusa, dizendo que não está com vontade. Insistente, ele pede que ela o olhe, mas ela, já irritada, bate a porta em sua cara, encerrando a tentativa de diálogo. No dia seguinte, Arif percebe que seu anel sumiu e pergunta a Yusuf onde está. Yusuf, inicialmente negando saber, admite que vendeu o anel, explicando que precisava de dinheiro. Arif, irritado, questiona como ele poderia vender o anel da sua mãe, a peça que ela usava, e exige explicações. Yusuf tenta justificar sua atitude, dizendo que sua mãe nunca mais usaria e que resolveu o problema dele ao vender o anel. Arif, revoltado, exige saber a quem ele vendeu o anel. Yusuf, relutante, revela que foi para Selim, o loiro. Sem mais palavras, Arif decide ir atrás do anel. Bahar se diverte com os filhos, Nizam e Doruk, em um momento de brincadeira. Ela os persegue, dizendo "te peguei", enquanto as crianças riem e pedem para ela jogar mais uma vez. Depois de algumas rodadas, ela sugere que joguem algo diferente, já que estão brincando o mesmo jogo há muito tempo. Nizam, animada, pergunta se podem ir até a casa de Seida, mas Bahar recusa, explicando que quer passar um tempo com eles. Ela revela que está brava com Seida por não ter contado a verdade sobre seu pai. Nizam, com compreensão, lembra que também não contaram a verdade para ela. Para mudar de assunto, Bahar propõe que todos vão ao parque, assim como faziam nos velhos tempos. Doruk concorda e, empolgados, todos se preparam para sair e se arrumar para o passeio.